Vamos para mais uma aula na nossa análise do Evangelho de Mateus. E nós estamos na reta final da nossa análise do Sermão do Monte. E nessa aula nós vamos analisar o texto de Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. E vamos aqui para o esboço da sessão para a gente entender onde este texto está localizado dentro do contexto. Na aula passada nós vimos aqui o ponto F, sobre os relacionamentos no reino. E eu mostrei a vocês qual é a relação deste texto do capítulo 7, dos versículos de 1 a 6, dentro do contexto do Sermão do Monte. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, desde o versículo 17, quando ele estava falando da sua relação com a lei, e depois então ele mostra a relação do seu discípulo com a lei, que o Senhor Jesus Cristo está dando então vários princípios para a vida prática dos seus discípulos. E todos estes princípios incluem virtudes. O Senhor Jesus Cristo, quando fala da religião, fala da virtude de você desenvolver a sua religião interior. O Senhor Jesus Cristo, quando fala dos valores do reino, ele fala da virtude de você valorizar mais as coisas celestiais, de você também não ter dois senhores, de você também saber guiar a sua vida, a questão dos olhos. E então, o Senhor Jesus mostra, portanto, como aquilo deve implicar para os relacionamentos, ou pelo menos o Senhor Jesus Cristo, na verdade, alerta contra dois perigos que poderiam surgir dessa perspectiva dos discípulos como tendo uma justiça maior do que a justiça dos fariseus. Então, o resultado é que os discípulos poderiam, em primeiro lugar, serem julgadores, fazer a prática do julgamentalismo, que é a visão de você se enxergar como superior e utilizar então a sua régua, a sua medida, a sua própria justiça para acusar a outros. Isso acontece quando, por exemplo, você possui uma virtude e então você começa a julgar, a apontar o dedo contra aqueles que não possuem aquela virtude. O Senhor Jesus Cristo diz que essa não é a medida dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a medida dos nossos relacionamentos deve ser a medida da misericórdia, deve ser a medida do perdão, deve ser a medida onde primeiro você procura o perdão para a sua própria vida e depois então você estende isso para os demais. Então o relacionamento do cristão com os seus irmãos deve ser um relacionamento de graça, um relacionamento movido por misericórdia. E se a gente então tem misericórdia uns dos outros, nós estamos prontos para tratar o pecado uns dos outros. Estamos prontos para julgar corretamente uns aos outros. Então, você chega aqui no capítulo 7, versículo 7 em diante, onde o Senhor Jesus Cristo simplesmente diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, a impressão inicial que a gente tem é que esse texto aqui não tem tanta relação com os textos anteriores. É como se Jesus estivesse simplesmente mudando de assunto dentro do seu próprio sermão, dentro do fluxo do raciocínio do seu sermão. Porém, a gente não pode supor isso a menos que nós tenhamos razão de entender que esse texto faz parte do fluxo de raciocínio do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a relação deste texto aqui com os textos anteriores? Bem, como eu disse a vocês, desde o versículo 17, o assunto se tornou a justiça que Jesus espera dos seus discípulos. Jesus mostra que a vida moral dos seus discípulos agora não estava mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo do ensino do Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, Jesus esperava mais justiça dos seus discípulos do que dos fariseus.
Então Jesus mostra isso em relação à religião, Jesus mostra isso em relação aos valores do reino, aplicando muito mais a questão da riqueza. Jesus explica também, dá conselhos em relação aos relacionamentos, falando tanto do julgamento quanto também da ingenuidade. E agora então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai encerrar essa sessão da sua pregação, essa sessão onde ele aborda muito mais a moral que ele espera dos seus discípulos, a conduta que ele espera dos seus discípulos, mostrando então para eles quais são as fontes das virtudes do reino. Então, se eles querem agir como Jesus espera que eles ajam, o que é que eles precisam? O que é necessário para que você tenha a religião esperada do discípulo do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus vai mostrar as duas fontes da virtude do reino. A primeira fonte é a oração e a segunda fonte é o cumprimento da lei áurea, que nós vamos então estudar essas duas fontes agora aqui nessa aula, ok? Então, entenda bem qual é o fluxo do raciocínio de Jesus, porque a falta de compreensão do raciocínio de Jesus pode nos levar a interpretações equivocadas. O fato, por exemplo, das pessoas não entenderem que a questão do julgamento está dentro do contexto das virtudes do reino, faz com que as pessoas não entendam o contexto que Jesus está falando de julgamento. A mesma questão acontece agora aqui a partir do versículo 7. Geralmente, quando você escuta alguém mencionando este versículo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, obviamente que Jesus está falando da oração, e as pessoas logo compreendem que Jesus está falando aqui de qualquer tipo de oração, como se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui simplesmente falando do assunto oração, sem perceber que Jesus está falando aqui da oração dentro do contexto do Sermão do Monte, do local da oração dentro do contexto do que ele está ensinando no Sermão do Monte. Então, o que o Senhor Jesus Cristo aqui vai ensinar? O Senhor Jesus vai agora ensinar que as virtudes do reino, o relacionamento do discípulo com a lei do Senhor Jesus Cristo, com o ensino de Jesus, uma vida de piedade interna, interior, uma vida, a busca de se evitar a hipocrisia, uma vida de oração da maneira correta, um coração disposto a perdoar, a valorização dos benefícios celestiais acima do terreno, a valorização de Deus como a nossa suprema autoridade e não o dinheiro. Enfim, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que tudo isso está disponível a nós através da oração. Que para que você tenha uma vida religiosa, uma vida de serviço ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de discipulado, todas essas virtudes que Jesus mencionou, como a justiça, a sinceridade, o amor ao próximo, oferecer a outra face, não se vingar, não fazer votos, mas cumprir o que você diz, tudo isso está disponível através de uma vida de oração. Jesus mostra isso através de 3 imperativos aqui: pedi, buscai e batei. Você tem aqui 3 imperativos que estão querendo enfatizar a questão da persistência. Esses 3 imperativos estão incentivando a persistência. O Senhor Jesus Cristo está
enfatizando aqui a necessidade da persistência na oração por estas virtudes, que se nós orarmos a Deus para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para sermos pessoas virtuosas que cumprem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de persistência na oração. E o Senhor Jesus Cristo também enfatiza aqui 3 resultados. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele explica que todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. E aqui é que vem o erro mais comum das pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo que qualquer coisa que você pedir a Deus, Deus vai lhe dar. Qualquer coisa que você pedir insistentemente a Deus, Deus vai lhe dar. E o problema com essa interpretação é que ela não está encaixando o contexto da oração de que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Jesus está ensinando a pedir o quê? A buscar o quê? A bater por quê? O que Jesus está nos mandando aqui por que a gente insista em ter? O Senhor Jesus Cristo está falando das dádivas do reino. Lembre-se do último texto que nós lemos, onde o Senhor Jesus Cristo diz: não deis aos cães o que é santo. Jesus fala das coisas sagradas. O Senhor Jesus Cristo fala de buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E você nota aqui, mais uma vez, o termo buscar. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo menciona que nós devemos adorar, mas nós também devemos pedir a Deus. Nós devemos pedir a Deus pelo nosso suprimento e pelo perdão dos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo menciona uma série de benefícios do reino, uma série de virtudes do reino, uma série de bênçãos do reino, uma série de elementos do caráter cristão daquele que participa do reino. E é isso que nós precisamos buscar, o seu reino e a sua justiça, amar o próximo, a humildade, a integridade, não sermos hipócritas, não valorizarmos tanto as coisas terrenas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, portanto, irmãos, que a oração é um elemento crucial do discipulado, que as melhores bênçãos de Deus, você recebe as maiores bênçãos de Deus quando você insiste em oração. E ele então vai ilustrar isso aqui a partir do versículo 9. Ele vai utilizar uma técnica tipicamente judaica em que ele parte do menor para o maior. Ele primeiro começa aqui dizendo ou. Este ou aqui é um artifício da língua grega, onde o Senhor Jesus Cristo vai explicar com outras palavras. É essa a ideia deste ou. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: agora eu vou tentar explicar isso com outras palavras. E ele então tenta explicar esse princípio utilizando então essa técnica do menor para maior. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Então note aqui que o filho está pedindo por pão, ok? Depois aqui você tem o filho pedindo por peixe, certo? E então o Senhor Jesus Cristo está mencionando o pão e o peixe, que eram os 2 alimentos de dieta mais básica do judeu. São os 2 alimentos que representam o mais básico da dieta daquela época. É como se hoje nós disséssemos qual é o filho que pedindo arroz e feijão. Então, o arroz e feijão hoje em dia no Brasil é o
o famoso para o alimento mais básico. Então Jesus está dizendo o seguinte: qual é o filho que pede a sua necessidade mais básica, a sua necessidade mais prioritária, e Deus e o seu pai não lhe dá, ou o seu pai lhe dá outra coisa? Então, a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: o que Jesus considera como as nossas maiores necessidades? O que Jesus considera como sendo a nossa grande prioridade? Ele já respondeu essa pergunta lá em Mateus no capítulo 6, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a nossa principal oração tem que ser pelas boas coisas do reino. E aí é que vem o menor para o maior. Ora, se vós, veja aqui, se vós que sois maus, então aqui é o menor, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aí então ele menciona vosso Pai, que estás nos céus, e portanto isso daqui representa que ele é santo, ok? Então lembra lá do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a maldade é coisa deste mundo. Deus está nos céus e portanto alheio à maldade, então ele é santo. Então se nós que somos pecadores sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o nosso Pai, que é santo e está no céu, dará boas coisas. E aí é que vem o que são essas boas coisas. É aquilo que o contexto está nos indicando. As boas coisas do reino. As melhores coisas do reino. E quais são as melhores coisas do reino? São aquelas coisas necessárias para o nosso discipulado, para a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso principal motivo de oração é por uma vida de obediência aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor Jesus está prometendo aqui que se nós orarmos a Deus por uma vida de amor e de obediência ao Senhor Jesus Cristo, de sermos discípulos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, Deus há de nos conceder. Que, portanto, as bênçãos espirituais de Deus, elas são dadas através da oração. Você quer ser um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você quer cumprir os seus mandamentos? Então, ore a Deus. Então, ore para que Deus capacite você e dê para você as condições de servir ao Senhor Jesus Cristo. E, por fim, o Senhor Jesus também ensina uma segunda fonte para aqueles que querem cumprir os seus mandamentos. Ele diz: tudo quanto, pois, veja aqui, um pois, certo? E este pois aqui, ele é um pois muito importante, porque você se pergunta, então, a que este pois se refere? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, veja bem, esse trecho não está se relacionando apenas ao texto anterior. Por quê? Porque o texto anterior está falando da oração, da gente falando com Deus. E Jesus então diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Se você for considerar este versículo como se relacionando simplesmente com o texto anterior, então o que você vai encontrar é uma falta de conexão.
É como se Jesus estivesse simplesmente falando algo que não se segue do assunto que ele estava falando. Ele estava falando de oração e de repente ele diz: então, o que vocês querem que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, esse versículo 12, irmãos, ele não está se referindo aqui ao texto do versículo 7 a 11, ok? Então, a que esse versículo está se referindo? Veja o argumento de Jesus aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, o argumento de Jesus aqui, irmãos, é o seguinte. Então, vocês querem cumprir a lei e os profetas? Então, façam isso. Se o argumento de Jesus é este, então nós descobrimos aqui que o Senhor Jesus Cristo agora, com este pois, está concluindo o que ele começou a tratar desde o versículo 17 do capítulo 5. No capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, vim para cumprir. E no versículo 19 ele diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí vem a pergunta: quais são estes mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos orienta a seguir e ensinar? Jesus, então, começa falando do homicídio, depois ele vai falar do adultério, ele vai prosseguir falando do amor ao próximo, da vingança, depois ele vai falar da religiosidade, e você então percebe que tudo isso é o Senhor Jesus Cristo ensinando como nós devemos segui-lo. Como é que a lei do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento se cumpre nele. Então, a partir de agora, você quer obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo? Então, siga este resumo. Então, o versículo 12 está aqui nos apontando para o capítulo 5, versos 17 a 20. Então, Jesus está concluindo o seu argumento. E a partir do versículo 13, ele vai começar um outro tópico dentro do Sermão do Monte. Então, no capítulo 5, do versículo 1 ao 16, Jesus tratou de um tópico das famosas bem-aventuranças e do testemunho em relação à perseguição. Do versículo 17, do capítulo 5, verso 17, até o capítulo 7, versículo 12, o assunto era como se relacionar com Deus, como viver a vida religiosa, como viver o discipulado do Senhor Jesus Cristo na era do reino de Deus. Jesus então diz: se vocês querem cumprir a lei e os profetas, e é isso que está implícito na ideia, porque esta é. O que isso significa quando ele diz porque esta é, o que Jesus está querendo dizer aqui é que porque assim se cumpre. É essa a ideia. Então, o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento profético do Antigo Testamento. Então, como nós devemos cumprir o Antigo Testamento? Qual deve ser a nossa relação com o Antigo, com a lei que foi dada no Antigo Testamento? A resposta, então, é: o que vocês querem que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, trate os demais como você gostaria de ser tratado. Se você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, então você irá cumprir
a lei de Moisés do Antigo Testamento. Então, essa é a religião, a lei ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. A lei ensinada por Cristo, a forma que o Antigo Testamento, então, assume na pessoa de Jesus, que cumpre o Antigo Testamento, é amai ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a si mesmo, assim também ame ao próximo. Faça com os outros o que você gostaria que fosse feito com você. Este é o resumo, é assim que nós cumprimos, então, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que são o cumprimento da lei e dos profetas. Então, para concluir, o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando? Que a vida virtuosa no reino de Deus, a vida de obediência no reino de Deus, ela vem de duas formas. Em primeiro lugar, da vida de oração e, em segundo lugar, da observância do ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem uma vida de oração e se você observa e cumpre os ensinos, os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo trouxe na forma dessa lei áurea, tudo aquilo que vocês querem que o homem vos faça, assim farei vós também a eles, você estará vivendo como um discípulo, como um cidadão do reino de Deus. Então, em outras palavras, os dois elementos mais básicos da caminhada cristã são a Bíblia e a oração. Uma vida de observância da palavra e uma vida de oração. Você quer ter uma vida virtuosa no reino de Deus? Então, leia as Escrituras, conheça o Evangelho, o ensino de Jesus e procure capacitação espiritual para cumprir estes ensinos através da oração, ok? Então é isso, irmãos. Da próxima aula, então, como eu disse a vocês, nós vamos avançar aqui para o versículo 13, que começa a conclusão do Sermão do Monte. Então fique com Deus e até lá.